Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora e por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você me permite entrar na sua casa, não importa nem o dia nem a hora. Muito obrigado porque você tem prestigiado o ministério que Deus colocou nas minhas mãos aqui na internet. E eu desejo que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro. Seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa plataforma. Eu espero que você já esteja aqui inscrito, espero que você já esteja me acompanhando, me seguindo aqui nessa plataforma. E se você ainda não tiver feito isso, eu te peço para você se inscrever aí, para você ficar me seguindo, me acompanhando, que sempre tem vídeo para você ver. Todo dia eu posto vídeo, para você poder ser edificado espiritualmente. Eu te peço também para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, porque assim você sinaliza que você gostou, que o vídeo é bom, que você quer que mais pessoas vejam. Assim você me ajuda a divulgar o Evangelho, assim você me ajuda a fazer com que esse vídeo seja reconhecido pelo algoritmo como um vídeo importante, um vídeo relevante, um vídeo que vai contribuir para alcançar as pessoas naquilo que é o objetivo que eu tenho aqui, que é pregar a palavra de Deus, anunciar os meus livros também. Bem, vamos lá. Hoje a nossa mensagem vai ser sobre o seguinte tema: escolha ficar com Jesus. Está em João capítulo 6, verso 68. João capítulo 6, verso 68. E antes de eu entrar na mensagem, eu quero compartilhar com você aqui o roteiro do vídeo. Eu vou primeiro contar uma ilustração do Reino de Deus. Em seguida, eu vou fazer mais um vídeo sobre a série Acredite em Si Mesmo e de sua história. Vou fazer o anúncio da venda dos meus livros. Vou fazer um comentário aqui sobre esse episódio que aconteceu aí da moça que estava sentada ali na cadeira perto da janela do avião, essa história que viralizou nas redes sociais. Quero trazer um enfoque aqui diferenciado e quero então em seguida entrar com a mensagem. Bom, mais uma vez eu lembro a você que está aí nos comentários, tem os textos bíblicos sobre combate às fake news. Também nos comentários tem os links para você conferir as notícias, se elas são verdadeiras ou falsas. E também nos comentários eu tenho todos os meus livros aí. Os nomes, as plataformas onde você pode comprá-los e os links de venda também estão aí. Tudo nos comentários. E que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Fique aqui até o final que tem muita coisa boa para você, para edificar a sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são importantes, são gratuitos, levam somente alguns segundos e contribuem muito para o crescimento desse ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Bem, deixa eu compartilhar com você aqui uma ilustração. A ilustração que eu quero contar para vocês é uma coisa que tem muito a ver com família, tá? Com união. Vamos lá. Ela se passa numa fazenda que tem o rato, a galinha, o porco e a vaca. Então eu quero que você medite bem nessa ilustração, que ela tem um ensinamento muito apropriado para você. Tem um ensinamento muito apropriado para mim também. Então, vamos lá. Então é o rato, a galinha, o porco, a vaca, a cobra e a ratoeira. Ok, vamos lá. Certa feita, numa fazenda, esses bichos todos que eu falei estavam lá. Tinham lá sua convivência, coisa e tal. O rato ficou preocupado por quê?
Porque ele viu que tinha um monte de ratoeira espalhada para poder pegá-lo, certo? E o que ele foi fazer? Ele foi pedir ajuda aos outros animais da fazenda. Ele primeiro procurou a galinha. Poxa, galinha, me ajuda a acabar com aquelas ratoeiras lá, porque a qualquer momento aquilo ali vai me pegar, eu vou morrer. A galinha olhou pro rato: cara, não tenho nada com isso não, eu não sou rato, sou galinha. Dá teus pulos aí. O rato pegou, foi falar com o porco. Pô, cara, aí o porco deu a mesma resposta: não tenho nada com isso não, cara. Eu sou porco, não sou rato. Essa ratoeira foi feita para você. O rato foi lá procurar a vaca. A vaca: não tenho nada com isso não. É contigo mesmo. Eu sou vaca, eu não sou rato. O rato estava lá, coisa e tal. E ninguém ajudou ele. Ninguém ajudou ele até que ele foi pego pela ratoeira. Eu mencionei entre os outros animais, mencionei a cobra. Ele não foi pedir ajuda para a cobra. Por quê? Porque a cobra é um dos predadores naturais do rato. O rato seria tipo um petisquinho, que é uma cobra capaz de comer, enquanto ela fica à espreita de pegar presas maiores. O rato é um belisquetezinho para ela. Pois bem, então como o rato foi pego pela ratoeira e morreu, a cobra ficou sem o seu belisquete ali. Pois bem, olha o que aconteceu. A esposa do dono daquele pequeno sítio ali, daquela pequena propriedade, foi fazer alguma coisa ali nos arredores, ali do sítio ali, saiu da famosa Casa Grande, e então ela foi picada pela cobra. Lembrando que a cobra ficou sem o belisquete natural dela, que é o rato. E nisso a cobra viu ali, sei lá, de alguma forma se viu ameaçada pela dona da casa, sei lá, e foi lá e deu uma picada na dona. Deu uma picada na dona, coisa e tal. A dona começou a passar mal. E aí acudiram ela, botaram ela na cama. Aquela picada de cobra ali, enquanto o médico, enquanto não vinha o socorro, coisa e tal. O que faz com aquela mulher? Ah, mata a galinha e faz uma canja. Aí foram lá, mataram a galinha. Lembrando que o rato tinha pedido ajuda para a galinha tipo: não tô nem aí não. Eu não sou rato, eu sou galinha. Aí a galinha morreu para virar canja, para tentar dar um levante aí na saúde da senhora que tinha sido picada pela cobra. Lembrando que a cobra ficou sem o belisquete natural dela, que é o rato. Por isso a cobra acabou picando a dona lá da fazenda. Vieram algumas pessoas dos arredores visitar a dona da casa, coisa e tal, e o marido mandou matar o porco para poder servir ali um pequeno almoço ali, né, para as pessoas que estavam indo lá visitar, né? Então mataram o porco. Lembrando que o rato também pediu ajuda ao porco, e o porco tipo: tô nem aí. E mataram o porco. A dona da casa acabou não resistindo e morreu. Pois bem, no que morreu, foi uma comoção naquela cidade. Ou seja, muitas pessoas ficaram assim, entristecidas. Aquela mulher era muito querida, muito conhecida, assim como seu marido. Então houve um grande velório na fazenda e o enterro foi feito ali, no próprio terreno ali da fazenda, coisa e tal. Tudo feito lá, para não sair da cidade. Muita gente foi para aquela fazenda. O que o dono da casa mandou fazer? Mandou matar a vaca para fazer um belo do churrasco, para poder aquele povo que estava lá se alimentar, né? Era muita gente. E qual é a moral da história? Ali, aqueles bichos formavam uma espécie de família. E ninguém se interessou em ajudar aquele membro da família que estava em apuros, que é o rato. O que aconteceu? Aquela família ali ficou dividida e acabou que no final das contas todo mundo morreu. Até a cobra, inclusive, que acharam a cobra e mataram ela. Que a cobra acabou picando a esposa do homem. Se tivessem ajudado
o rato a se livrar daquela ratoeira, ninguém teria morrido. Talvez o rato, porque ele seria o belisquete natural da cobra, mas a galinha, o porco e a vaca não teriam morrido para servir de alimento para as pessoas. Agora eu quero te mostrar um texto bíblico que vai te dar aí um respaldo para essa ilustração, para você entender. Mateus 12, 25. Quero ler para você aqui, rapidamente. Mateus 12, 25. Vamos lá. Só para você entender a importância do que é a união. Aquilo que Jesus falou sobre o reino dividido que não subsiste. Então quero compartilhar com você justamente esse texto. Vamos lá. Jesus conhecia seus pensamentos e respondeu: um reino dividido acaba em ruína. Uma cidade ou uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. O que é que Jesus está ensinando aqui? Eu li esse verso isolado, mas se você pegar todo o contexto, você pode começar a ler a partir do verso 22, esse ensinamento que Jesus traz aí sobre união, sobre reino dividido. Você pode ler Mateus 12, do verso 22 até o verso 37. E você vai entender a profundidade do ensino de Jesus. Eu li só o 25 para você entender que uma família dividida não subsiste, não resiste, entra em ruína. Marido e mulher, quando ficam brigando e não se entendem, nem com a educação dos filhos, nem com a organização das finanças, com nada, essa família vai de ralo. Se uma igreja fica dividida, um quer uma coisa, outro quer outra, vai de ralo. A empresa também. Tudo na vida é assim. Nesse exemplo aqui da ilustração, isso ficou bem claro. Se um daqueles animais tivesse ajudado o rato a se livrar daquelas ratoeiras, nenhum deles teria morrido. Porque todos eles, no final das contas, morreram porque não ajudaram o rato. O rato não foi o belisquete natural da cobra, o aperitivo natural da cobra. A cobra acabou picando a dona da casa. A cobra acabou morrendo porque ela picou a dona da casa e alguém foi atrás dela e matou, antes que a cobra picasse mais alguém. Você viu o estrago que foi só porque ninguém se interessou em ajudar o rato a se livrar da ratoeira. Essa é a moral da história. Com esse texto bíblico para você meditar, e que Deus abençoe grandemente a sua vida e que essa palavra, essa ilustração seja bastante edificante para você. Fica aqui até o final, que tem muita coisa legal para você ainda aqui nesse vídeo. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são muito importantes e assim você me ajuda a poder divulgar esse ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Se você quiser me convidar para pregar na sua igreja, o telefone para contato está aí nos comentários. E vamos lá. Quero compartilhar com você agora mais um vídeo sobre a série Acredite em Si Mesmo e Mude Sua História. Hoje eu vou falar de um cara muito importante no futebol brasileiro. Eu diria até que no futebol mundial, um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Eu vou falar de Garrincha, tá? Eu sei que muita gente até conhece a história do Garrincha. Alguns conhecem parte, outros conhecem outra parte, mas vamos fazer aqui um resumo da história do Garrincha. Vamos lá. Ele, nascido Manuel Francisco dos Santos. Nasceu aqui bem pobre, num distrito de Magé chamado Pau Grande. Era um lugar simples, um lugar pobre. Ele era um garoto que não tinha estudo. Ganhou esse apelido de Garrincha porque vivia pelas matas, caçando passarinho. Um dos passarinhos bem comuns naquela época era um que tinha esse apelido aí, de Garrincha.
E ele tinha habilidade para jogar bola, mas só que ele tinha uma deficiência física. E é aqui que eu quero compartilhar com você. Ele tinha perna torta. Aquela perna torta não era folclore, não era para ele poder tirar onda. Era uma deficiência que ele tinha. Mas mesmo assim ele jogava o futebol dele. E estimularam ele a fazer testes, né, nos clubes do Rio, coisa e tal. E bateu nas portas. Não foi aceito no Flamengo, não foi aceito no Fluminense, não foi aceito no Vasco. Aí no Botafogo ele conseguiu. No primeiro teste ele deu 2 dribles no lateral esquerdo do Botafogo, que era o Nilton Santos. E ele não tinha menor, ele não estava nem aí para quem era Nilton Santos. Ele era um garoto criado num distrito pobre de Magério, não tinha informação nenhuma de nada. E Nilton Santos naquela época era somente a enciclopédia do futebol. Há quem diga que ele foi o melhor lateral esquerdo do mundo de todos os tempos. Nilton Santos, ele na verdade revolucionou a posição de lateral, foi o primeiro que subiu para o ataque. Porque na época dele, o lateral ficava fixo na defesa. Ele era tipo um zagueiro fixo. Pelo lado esquerdo, o outro pelo lado direito, o lateral não apoiava. O Nilton Santos foi o primeiro que numa arrancada num jogo da seleção foi para frente, o técnico mandando ele voltar, ele foi, fez o gol, e a partir daí os laterais começaram a subir, como a gente conhece hoje. Laterais que sobem ao ataque constantemente e voltam também para recompor. São os mais exigidos fisicamente, inclusive. Pois bem, então depois do segundo drible que o Garrincha deu no Nilton Santos segurou ele, chamou a diretoria e falou: pelo amor de Deus, contratem esse garoto, eu não quero nunca jogar contra ele. Nilton Santos, inclusive, se tornou um dos grandes amigos de Garrincha durante toda a vida dele, até Garrincha morrer em 1983. Mas vamos continuar aqui, vou chegar lá no episódio da morte dele. Vamos lá. Então Garrincha foi contratado pelo Botafogo, virou titular e se tornou conhecido e destacado, e foi jogar na seleção de 58 e foi jogar na seleção de 62, se destacou nessas 2 Copas do Mundo, principalmente na de 62, na qual o Pelé se machucou logo no começo da Copa. O Garrincha acabou compensando ali, jogando por ele, pelo Pelé. Foi uma coisa assim tremenda. E a deficiência do Garrincha era meio que uma arma a favor dele, porque ninguém tinha ideia do que ele ia fazer com a bola, para que lado ele ia fazer os dribles deles. E com isso ele driblava tudo que era lateral esquerdo pelo mundo afora. Ele era imparável. Só que aquela deficiência física dele exigiu dos joelhos, e ele começou a sentir dores no joelho, tomando infiltrações para poder continuar jogando, coisa e tal, acabou tendo que abandonar. Só que o Garrincha, infelizmente, ele teve um problema. Assim, o Garrincha, ele tinha uma vida muito desregrada. Abusava das noitadas, abusava do álcool, fugia de concentração para beber, para namorar. Inclusive, lá na Copa do Mundo da Suécia, ele chegou a fazer um filho por lá, de uma das fugidas dele de concentração. Ele tem um filho na Suécia. Vários filhos espalhados por aí. Deixou um dos casos mais polêmicos dele aqui no Brasil foi quando ele se separou da esposa, e com ela ele tinha vários filhos, e acabou se casando com a Elza Soares, uma cantora bastante conhecida aí do mundo do samba carioca. E esse relacionamento foi um relacionamento recheado de polêmicas, e não vem ao caso aqui. Foi muito conturbada essa relação, coisa e tal. E o Garrincha veio numa decadência depois que ele parou de jogar, porque ele já vinha num abuso de álcool que ele não parava. E nisso acabou comprometendo o casamento dele com a Elza Soares. E obviamente que foi comprometendo todo o dinheiro que ele ganhou, que não era tanto, porque jogador de futebol naquela época não ganhava tanto assim como hoje. Entendeu? Embora os jogadores daquela época que tiveram cabeça, mesmo que não tenham ficado ricos, conseguiram comprar imóveis, fazer alguns investimentos, abrir estabelecimentos e tal, e estão tocando sua vida aí, tá? Mesmo não sendo ricos, mas conseguiram administrar bem os recursos que receberam. O Garrincha, infelizmente, não, jogou tudo pelo ralo, jogou tudo, bebeu o dinheiro todo, na verdade.
E nisso ele entrou realmente na decadência do alcoolismo, até que ele morreu com 48 anos de idade, totalmente alcoólatra, totalmente pobre, totalmente esquecido, numa casa aqui na zona oeste do Rio. Morreu em 1983, com a saúde toda arrebentada por causa dos abusos do álcool. Garrincha, por que eu trouxe a vida dele para falar sobre essa história, do acredite em si mesmo, muito sua história? Garrincha não levou em conta nem a pobreza do lugar que ele morava, não levou em conta, não considerou a falta de estudo como obstáculo para ele crescer no futebol, e nem levou em conta a questão da deficiência física como obstáculo para ele crescer no futebol. Então essas três coisas eu quero que você pegue como exemplo para você praticar na sua vida, entendeu? E as outras coisas que ele fez de errado eu quero que você pegue como exemplo para você não fazer. A primeira delas, vou falar uma coisa aqui, uma visão minha. Eu sou totalmente contra o uso do álcool. Ah, mas por quê? Por causa da religião? Não. Não. É muito mais profundo que simplesmente algum dogma religioso que diga que quem é da determinada religião não pode beber. Primeiro que essa questão de não poder beber, ela tem que ser avaliada muito mais por critérios médicos, físicos, pessoais. Vamos lá. Primeiro que o alcoolismo é uma doença. Isso já é comprovado. Existe até o CID aqui no Brasil, Código de Identificação de Doença. Existe um CID específico para o alcoolismo. Em segundo lugar, mesmo que a CLT, que foi escrita lá na década de 40, diga que chegar embriagado no serviço é motivo para justa causa, muitas empresas estão tratando o alcoolismo como doença. Inclusive, o colaborador, o funcionário da empresa que passa por um drama desses e muitas vezes é internado para se recuperar, o INSS coloca de auxílio-doença. É classificado como doença. E além disso, a ciência também identificou componentes hereditários no alcoolismo. Portanto, se você na sua família tem alguém que é ou foi alcoólatra, o correto é você nem chegar perto de bebida. Por quê? Porque você não sabe se no seu DNA tem algum gene que vai fazer você ficar propenso ao alcoolismo. Esse é o primeiro ponto. É a primeira razão que eu compartilho com você, pela qual eu sou totalmente contra a pessoa beber bebida alcoólica. Segundo ponto, tem muito crente que aproveita essa época do ano. Nós estamos gravando o vídeo no dia 13 de dezembro de 2024, próximo ao Natal. Tem muito crente que aproveita essa época para beber vinho, principalmente. Ah, porque Jesus fez o milagre do vinho na festa. Mas vamos falar aqui que na época de Jesus, o vinho era fermentado de forma natural. A uva, quando ela fermenta naturalmente, ela libera um teor alcoólico muito menor do que o teor alcoólico dos vinhos produzidos hoje no Brasil e no mundo, que recebem a adição de álcool para poder acelerar a fermentação, ou seja, o que torna a pessoa mais dependente mais rápido. Porque a própria Bíblia, se você procurar, você vai ver várias instruções sobre não beber e sobre não beber muito. Em alguns casos você vai ver instruções para não beber. Você vai ver que para alguns não é permitido, não pode ser dado a vinho, ou seja, zero bebida, zero vinho. Para alguns você tem a observação de não é dado muito vinho. Então há essa observação para que a pessoa não abuse da bebida, não abuse do vinho. Certo? Fala-se vinho porque era a bebida mais comum naquela época no Oriente Médio. Outros povos bebiam outros tipos de fermentados, levedados, tipo cerveja, por exemplo, que não era comum entre os judeus, eles optavam pelo vinho. Mas, independente de qual seja a bebida, bebida é bebida, ela tem um componente alcoólico. E você já parou para pensar por que nas religiões cristãs, na celebração da ceia, não é distribuído vinho? Eu vou te falar. Na ceia que é celebrada pelos cristãos evangélicos, no lugar do vinho vai o suco de uva, no cálice vai o suco de uva. E para os católicos, aos fiéis é distribuída a hóstia, que é aquele pãozinho que derrete na boca. E
O vinho é só o padre que bebe. Então, por que isso? Porque certamente as lideranças das igrejas sabem que existem muitos ex-alcoólatras que hoje são cristãos, seja católico, seja evangélico. E mesmo que você encontre pessoas ex-alcoólatras que não tenham nenhuma religião, existe uma coisa que eles respeitam. Os que fazem tratamento, frequentam o AA, né? Alcoólicos Anônimos, eles aprendem que eles não podem chegar perto de bebida, que um gole pode disparar tudo na vida deles novamente. Então eles são considerados adictos e são orientados a procurar fugir de situações que os levem novamente a beber, se embriagar. Então essas são algumas das razões pelas quais eu, Márcio Ribeiro, sou totalmente contra o uso do álcool. Estou apresentando para vocês, inclusive eu tenho pregações aí nas minhas redes sociais falando sobre esse assunto, tá? Então não copiem esse exemplo do Garrincha, que ele perdeu tudo por causa do álcool, inclusive a vida, a saúde e a vida, tudo por causa do álcool. Peguem os bons exemplos do Garrincha, a questão que ele superou a deficiência física, superou a questão da pobreza, do isolamento, da falta de estudo e conseguiu alcançar um sucesso no futebol. E o resto que ele fez de errado, peguem como exemplo e não repitam. Amém? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são muito importantes. E deixa eu falar uma coisa aqui para você ainda dentro da questão... Não, acredite em mim, não, tá tranquilo. Já acredite em si mesmo de sua história, não tem nenhum texto bíblico aqui separado não. Então vamos falar agora sobre a história do avião, tá? Essa polêmica da criança no avião, que envolveu a Jennifer, que é a moça que comprou a passagem para poder viajar na cadeira perto da janela, envolve a Aline, que é a mãe da criança, que ficou querendo sentar no lugar da Jennifer, envolve a Luciana, é isso mesmo, Luciana, a mulher que resolveu filmar a Jennifer, e a filha da Luciana, que é a Mariana, que foi a mulher que postou o vídeo nas redes sociais e que viralizou, que deu essa confusão toda aí. Vamos analisar essa história aqui. Vamos analisar com toda a calma. Eu vou trazer uma análise que eu sei que teve pessoas que não trouxeram desse jeito, tá? Então muita gente focou algumas questões que um pouco diferentes das que eu vou focar aqui. Vamos lá. A Jennifer, ela planejou a viagem dela. E ela comprou a passagem dela com antecedência e optou por comprar uma passagem, um bilhete para ela se sentar numa cadeira perto da janela. Por que isso? Talvez porque ela tenha medo de avião e ela olhar pela janela acalme ela. Talvez porque ela tenha crise de pânico, de ansiedade, e ela olhar pelo lado ali da janela acalme ela. Comprou porque gosta de viajar na janela, porque gosta da paisagem. Seja lá como for, ela exerceu o direito dela. Ela planejou a viagem, ela comprou a passagem no lugar que ela queria, ela pagou por aquilo. Ok? Ficou claro? Então, ninguém tem o direito de questionar a Jennifer por ela ter se recusado a ceder o lugar dela para a criança. Porque a criança, quando entrou, a Jennifer ainda não tinha entrado. A criança entrou e quis sentar ali naquela cadeira. Então a Jennifer, quando chegou, pediu educadamente para a criança sair, que aquele era o lugar dela. A Aline, que é a mãe da criança, inicialmente tirou a criança dali da cadeira. E inicialmente a criança ficou de boa.
Assim tá em todos os vídeos que estão circulando na internet. Aí a Aline cometeu um erro. Isso algumas filmagens pegaram, né? Porque tudo foi gravado em vídeo, e o vídeo tem áudio. A Aline falando que ia fazer a Jennifer ficar famosinha. Então aqui ela cometeu um erro. Ela não tinha que ter falado nenhuma gracinha para Jennifer, porque a moça exerceu o direito dela. Ela pagou para sentar na janela. Então ninguém tinha o direito de acusá-la de falta de empatia. O que eu quero aqui falar também com relação aos passageiros. Os passageiros foram rápidos em julgar a Jennifer, em dizer que ela não tinha empatia, que ela tinha que ceder. Deixa eu falar uma coisa para você aí, que porventura concorda com os passageiros, ou de repente você que está vendo aí era um dos passageiros. Vamos lá. Do mesmo jeito que você exerceu o seu direito de comprar a sua passagem, sentar onde você quis sentar, ou na janela, ou no corredor, no meio, ou na parte da frente, ou na parte de trás, ou na classe econômica, ou na primeira classe, não interessa. Você exerceu o seu direito, ela exerceu o dela. E se ela optou por permanecer na cadeira dela, ela deveria ter o direito dela respeitado. E vocês, passageiros, desrespeitaram o direito dela, exercer o direito dela. E vocês que concordam com os passageiros estão tão errados quanto. Estão tão errados quanto eles. Porque simplesmente ela não foi birrenta nem petulante. Ela simplesmente exerceu o direito dela. Alguém perguntou a ela por que ela queria ficar na janela? Vamos lá. Segura aí. Por que a Aline, a mãe da criança, tinha que fazer o comentário de que ia fazer a Jennifer ficar famosinha? Ah, e voltando aos passageiros, teve muito passageiro que também criticou a Aline porque a criança começou a fazer birra. Era uma criança de, 4 anos de idade. Criança às vezes faz essas coisas. Quem é pai sabe disso. Criança às vezes faz essas coisas, faz birra. E quem são os passageiros para se achar no direito de criticar a mãe, dizendo que a mãe não dá educação, que a criança é mimada, é isso e aquilo. Que a criança começou a fazer birra quando viu a comissária de bordo pedir para as pessoas colocarem o cinto. Ela foi falar, a criança foi falar que a moça, a Jennifer, sentou na cadeira lá, coisa e tal. Beleza, aí a criança começou a berrar, chorar, fazer birra porque queria viajar perto da avó. A pergunta que não quer calar: por que a Aline não planejou a viagem dela de forma que, sabendo ela que o filho dela era agarrado com a avó, por que ela não providenciou uma passagem para que a avó e o neto ficassem sentados juntos? Talvez por falta de experiência, talvez ela nunca tenha viajado antes, talvez tenha comprado a passagem em cima da hora, não sei. Não estou aqui julgando, mas vale a pena a Aline pegar isso como lição, para que numa próxima viagem que ela faça, ela se programe e faça com que a avó e neto viajem juntos, para nunca mais ela ter que passar por esse tipo de situação. E para ela também aprender a respeitar o direito dos outros, porque o comentário que ela fez sobre tornar a Jennifer famosinha foi inoportuno. Aí agora eu vou entrar na Eluciana. Eluciana resolveu se meter onde não era chamada. O assunto não era com ela, não era da família dela. E aí ela resolveu filmar a Jennifer, filmar o rosto da Jennifer. Já chegou cometendo crime, porque ninguém tem o direito de gravar outra pessoa sem que a outra pessoa seja notificada e dê o seu aceite. Isso aí cabe processo. Por isso que a Jennifer está processando a Eluciana. E está processando a Mariana, que é a filha da Eluciana, que resolveu postar o vídeo. A criatura, a Mariana, tem um canal no YouTube que fala de maquiagem, e ela resolveu postar uma coisa que não tinha nada a ver com maquiagem. Uma situação no avião, e postou o rosto da Jennifer para todo mundo ver. Fazendo com que a Jennifer até aumentasse sua quantidade de seguidores nas suas redes sociais, mas aumentando também a quantidade de hater, né? Que é aquele pessoal que só entra em rede social para odiar, para discutir, para criticar, para ameaçar, enfim. Colocou a vida da Jennifer em risco, inclusive.
Que um psicopata desses na rua para de repente espancar a Jennifer ou matar, está sujeito a acontecer isso por causa da irresponsabilidade da Luciana. Foi crime que ela cometeu de filmar sem o consentimento da outra, ela tipo intimidando a outra. Isso aí pode entrar em intimidação, quem é advogado entende isso bem melhor do que eu. Pode entrar um bocado de crime aí no Código Penal, tá? E a Mariana, a mesma coisa, tá? Então as duas estão sendo processadas. Aí, para finalizar, eu quero deixar para você um texto aqui, 1 Pedro capítulo 4, verso 15. Você vê que até a Bíblia fala desse assunto, sabe? Da pessoa que se mexe naquilo que não é da sua conta. Vou ler aqui o que Pedro escreveu. Olha o que Pedro escreveu para orientar as suas ovelhas. Não quero ouvir falar que vocês sofreram por cometer assassinato ou roubar ou causar desordem ou por se intrometer nos negócios dos outros. Olha o que Pedro falou, vou repetir aqui, 1 Pedro 4,15, tá? Para você gravar bem aí, 1 Pedro 4,15. Não quero ouvir falar de vocês sofrerem por cometer assassinato, roubar, causar desordem ou por se intrometer nos negócios dos outros. Olha com que Pedro compara quem se mete nos assuntos que não são na sua conta. Quando ele diz, em algumas traduções está, se alguém sofre, que não seja como ladrão, como assassino, ou quem se mete em assuntos que não são na sua conta. Você entendeu a profundidade? Então essas duas, a Luciana e a Mariana, estão hoje sofrendo com processos, com cancelamentos, rejeições, apontamentos na rua, porque elas procuraram isso. Estão sofrendo do jeito que Pedro falou, que não queria ouvir falar que as ovelhas dele sofressem. Ele falou, não quero que vocês sofram por cometerem assassinato, não quero que vocês sofram porque roubaram, não quero que vocês sofram porque causaram desordem, e não quero que vocês sofram porque se meteram naquilo que não é da sua conta. Olha que comparação. Pedro falou o quão perigoso é alguém se meter em assunto que não é da sua conta. A confusão que isso dá, o sofrimento que isso causa. E ainda tem mais. Se a Jennifer conseguir vídeos que provem isso que eu falei aí, que tem vídeo aí que prova, a Aline falando, não sei o que ia botar Jennifer famosinha, até a Aline pode correr o risco de tomar um processo também. Por quê? Por causa disso aí, porque causou desordem, né? Que uma fala dela de tornar a outra famosinha pode ter cutucado a outra que resolveu cometer uma série de crimes, filmar sem autorização, botar na internet, e aqui, de acordo com o texto bíblico, está sofrendo processo, está sofrendo cancelamento, porque se meteu em algo que não era da conta dela. Entenderam? Fica com essa palavra. Deus abençoe grandemente aí a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua família. Você viu que a gente já leu 2 textos bíblicos aqui. Um para falar sobre, para dar respaldo à ilustração do reino de Deus, e outro para dar respaldo a esse assunto aí, bem polêmico aí da criança no avião. Espero que esses textos tenham ajudado muito você a pensar verdadeiramente em como você vai conduzir sua vida, com todo o respaldo bíblico, para você poder fazer a coisa certa. Bem, é comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário
seu compartilhamento. São gratuitos, levam somente alguns segundos e vão me ajudar grandemente a fazer com que esse vídeo se torne relevante, e assim você me ajuda a fazer com que essa palavra siga adiante. Vamos lá, quero falar mais uma vez para você sobre cada um dos meus livros. Que são presentes importantes para qualquer época do ano. Aqui está o meu livro mais novo, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. É um livro que tem como base a estruturação espiritual individual, sua e minha. Porque a partir do momento que nós lutamos para alcançar esse avivamento, entendemos a importância que Deus dá para alcançarmos esse avivamento, nós teremos condições de levar nossas famílias a também alcançarem esse avivamento, cada um dos membros da família individualmente e a família como um todo. Isso, por tabela, vai beneficiar a vizinhança, porque a vizinhança vai ver você e sua família de forma diferente, melhor, claro. Vai influenciar no ambiente que você frequenta na escola, na faculdade, no trabalho, no meio da família estendida e até na igreja. Olha como é que esse livro ficou bacana. Ó, a primeira orelha tem aqui um texto bíblico, a segunda orelha tem minhas redes sociais, a quarta capa tem um texto aqui também para você meditar. E esse livro aqui, ele tem 4 capítulos. Um deles eu quero destacar para você é o seguinte: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Quero que você preste muita atenção. São 4 capítulos, um deles é esse que eu quero destacar para você. Tem muita gente que hoje está sofrendo porque transformou a sua casa numa arca de Noé. Tudo que é animal entra. Transformou sua casa numa porta giratória sem trava. Vai rodando de noite, todo mundo entra e sai. Quando na verdade a nossa casa ela tem que ser o nosso porto seguro. Tem que ser o local no qual nós temos paz. O local no qual nós temos a nossa privacidade. Nossa casa tem que ser o nosso lar. Não é somente uma casa feita de ou uma tapera, de palha, ou de madeira, ou de alvenaria, seja lá como for. Seja uma casa pequena ou uma casa grande, não importa. Nossa casa ela tem que ser o nosso lar. E o nosso lar tem que ser blindado, tem que ser protegido. Inclusive com relação a quem permitimos que entre nos nossos lares. Os próprios textos bíblicos que eu coloco aqui dão ampla sustentação disso que eu estou falando para vocês. E a partir do momento que eu e você não vigiamos e permitimos que qualquer um entre na nossa casa e entre trazendo assuntos que não são para edificar as nossas vidas, tipo, entra na nossa casa para fazer fofoca. Se entra na nossa casa para fazer fofoca de alguém, vai na casa do outro para fazer fofoca de você e de mim. Tá? Muitos permitem que minha melhor amiga frequenta a minha casa. E sua melhor amiga começa a ver sua casa, começa a prestar atenção no seu marido, aí começa a invejar o casamento que você tem, que é um casamento que ela não tem, e começa a querer o seu marido. Tem um montão de casal que se separa por causa dessas amigas. Mas também os homens também que por causa desses amigos também perdem a família. Por quê? Por causa disso. Então isso é muito sério, isso é muito perigoso. Não abra sua casa para que qualquer pessoa entre. Leia com bastante atenção esse livro. Eu destaquei o capítulo 4 nesse vídeo, que é para você prestar bastante atenção. Tá bom? Ah, como é que eu faço para comprar o livro? Vamos lá. Aí nos comentários eu coloquei as plataformas, mas eu vou repetir para você. Você encontra na Amazon.com.br esse livro, você vai colocar o nome dele lá, na pesquisa, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo.
você encontra na estantevirtual.com.br, você vai colocar o nome do livro lá na barra de pesquisa, e você encontra na plataforma umlivro.com.br, você vai colocar o nome do livro lá na barra de pesquisas. E eu também coloquei aí nos comentários os links de venda. Caso você consiga abri-los, dependendo da plataforma que você estiver vendo esse vídeo, você já vai entrar direto lá. Se você não conseguir através do link, já te dei aí os sites, eles estão escritos aí nos comentários. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, para você começar uma nova história na sua vida espiritual, para você começar uma nova história na sua família. Tenho outro livro aqui para você. Cuide bem da sua carreira profissional. Vamos lá. Cuide bem da sua carreira profissional. É um material assim super rico para você aprender muita coisa, para você dar um upgrade na sua vida profissional, na sua carreira. Eu falo desde como você prepara um currículo até chegar no plano B para você executar no caso de um desemprego, no caso de uma aposentadoria, no caso de uma carreira que tem prazo de validade, tipo atleta, né, jogador de futebol, que eu uso o exemplo, ou uma carreira que é instável, tipo ator e atriz. Então, aqui eu quero destacar um capítulo para você com relação à qualificação profissional, tá? Eu quero que você entre no site gov.br/MEC, eu vou deixar aí nos comentários, para que você verifique lá os programas que o governo está lançando para qualificar profissionalmente o funcionário, tá? Porque há um desemprego estrutural no Brasil por causa da falta de qualificação profissional. Eu tenho falado sistematicamente que o mercado de trabalho está mudando, existem profissões que hoje são obsoletas, não existem mais, existem profissões novas que estão surgindo, existem profissões que permanecem, mas elas foram totalmente repaginadas, reformuladas, elas ganharam novas exigências. Então é muito importante que você que está no mercado de trabalho se qualifique profissionalmente para alcançar os melhores cargos, os melhores salários. Não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja, você tem que aprender a fazer sua profissão com excelência, com modernidade, a aprender todos os recursos da sua profissão, se especializar, estudar, melhorar sua formação acadêmica. Se você só tem o ensino médio, você ingressar na faculdade, já se formou, emendar com MBA, com pós, com cursos extras, com cursos de idiomas. Se puder fazer um mestrado, melhor ainda. Se você está num patamar que permita você fazer um doutorado, é o suprassumo da vida profissional. Então, nesse livro eu estou falando, tem um capítulo aqui que eu falo sobre desemprego estrutural versus planejamento de carreira. Tá? Você se qualificar profissionalmente significa que você está planejando sua carreira, você está se preparando para eventuais mudanças no mercado de trabalho, você está se preparando para se qualificar, você está se preparando para melhorar de vida, você está se preparando para sair da sua zona de conforto, aquela que faz com que você reclame do governo, bote a culpa no governo por causa do desemprego, bote a culpa no governo por causa da economia, bote a culpa no governo por causa da precariedade dos programas sociais, enfim, sempre culpando o governo, quando na verdade você é o responsável por melhorar a sua carreira profissional, você é o responsável por buscar qualificação, tá? É você que é o responsável. É você que tem que correr atrás dos seus estudos. Então vou deixar aí, ó, gov.br/MEC, vou deixar aí nos comentários para que você possa ir lá ver, pesquisar e se qualificar. E compra esse livro, está disponível na plataforma livro.vc, tá? É só você entrar na plataforma livro.vc, botar o nome do livro lá na barra de pesquisa e adquirir. O link de venda está aí também nos comentários. Se você abrir o link, beleza. Se não abrir, é só você digitar livro.vc e digitar o nome do meu livro e você adquirir. Aqui, ó, como é que foi bacana. A primeira orelha tem um texto, a segunda orelha tem as minhas redes de contato
E a quarta capa tem um texto para você, ó. Cuide bem da sua carreira profissional. Outro livro, de Lodebar para Wonderland. São 11 histórias reais, gente que deu a volta por cima quando abriu o coração para Jesus. Já contei várias vezes aqui algumas histórias que estão aqui no livro, então uma delas que eu quero destacar é a história do Júlio César. Quero destacar essa história. O cara que trabalhava no banco, cresceu dentro do banco, virou gerente, mas ficou muito soberbo achando que ele estava crescendo, que ele era o cara, porque ele se qualificava, coisa e tal, mas ele era o cara. Um cara que conhecia a palavra de Deus e que era incapaz de reconhecer que tudo bem, a qualificação dele é top, eu defendo isso aí direto. Mas acima de tudo é Deus que abre a porta. Beleza, nós temos que fazer a nossa parte. Qualificação profissional, estudar, melhorar a formação acadêmica, tudo isso eu defendo. Ainda há pouco eu falei disso no meu livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Eu defendo isso direto, mas eu defendo principalmente que começa pelo Senhor, é Ele quem abre a porta. Ele abençoa quem corre atrás. É claro que quando a pessoa corre atrás, Deus abençoa muito mais, é óbvio. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo sua dedicação. Só que o Júlio César achou que era pela força do braço dele. E aí, ele tomou um revés. E aí eu quero que você leia esse livro para você entender o final da história do Júlio César e o final de cada uma das outras 10 histórias que tem aqui nesse livro. É um manual de inspiração para você crescer espiritualmente. É um manual de inspiração para você crescer emocionalmente, não se entregar, ser forte, ser resiliente, ser humilde para abrir seu coração para Jesus e permitir que Ele entre e faça parte da sua vida e mude sua história. Caminhe junto com você para que você comece a buscar crescimento e assim você mudar a história da sua vida. De Lodebar para Wonderland. Ah, onde é que eu compro? Você compra na plataforma clubedeautores.com.br. Você compra na plataforma wiclap.com. E você também compra na plataforma livro.vc. Então vamos lá, de Lodebar para Wonderland, você compra clubedeautores.com.br, está aí nos comentários, wiclap.com está aí nos comentários, livro.vc está aí nos comentários. Nessas 3 plataformas você compra esse livro aqui, impresso, ó, com a primeira orelha bonitinha aqui com texto, com a segunda orelha aqui bonitinha com minhas redes sociais, com a quarta capa aqui com um texto bem bacana, e olha que capa maneira também, aqui na frente. E se você quiser a versão digital do livro, eu tenho na amazon.com.br. O nome do livro está aí nos comentários, é só você digitar na barra de pesquisa, em cada uma das plataformas que eu citei aí, e fazer sua compra. Se você abrir, clicar no link e ele abrir, beleza, melhor ainda. De Lodebar para Wonderland. E agora eu quero falar para você do meu livro O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Esse eu só tenho na versão digital, que você vai adquirir na amazon.com.br. Eu falo muito lá sobre como é que a gente ganha dinheiro, como é que a gente gasta, como é que a gente administra, coisa e tal. Eu tenho cada capítulo desse eu falo sobre um assunto. E hoje eu quero falar sobre o assunto da inadimplência. Como é que eu evito a inadimplência? Primeiramente, você começa evitando ela aprendendo a organizar suas finanças. Ou seja, aprendendo a organizar como você vai... que tipo de dinheiro você ganha? Seu dinheiro é fixo? Seu dinheiro é variável? Eu falo disso num capítulo específico sobre isso, das receitas. E você tem que aprender a administrar os seus gastos. As despesas que tem, despesas fixas, despesas imprescindíveis e tal, está tudo lá no livro. Despesas imprescindíveis, despesas necessárias, despesas supérfluas. Você administrar muito bem isso aí, organizar muito bem isso aí e conseguir fazer com que as suas receitas sejam maiores do que as suas despesas. É por aí que você começa a evitar a questão da inadimplência. Você evitar entrar nessa, tá?
Então tem um capítulo inteirinho falando sobre isso. Eu quero que você adquira o meu livro e aprenda esse segredo aí. E eu também falo lá, como é que você resolve, depois que já entrou nesse círculo aí da inadimplência? Por alguma razão qualquer, deu ruim, você entrou. Como é que sai? Eu falo lá, dou dicas bastante importantes. De Lodebar para Wonderland só tem na versão digital na Amazon.com.br. O dinheiro nosso de cada dia. O dinheiro nosso de cada dia. Só na versão digital. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são importantes, são gratuitos, levam só alguns segundos. E hoje eu quero trazer para você o seguinte tema: escolha ficar com Jesus. Abra sua Bíblia em João 6, verso 68 a partir de agora. Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Vou repetir a leitura aqui. Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, que ela se faça presente e real nas nossas vidas. Então, durante esses minutos, eu quero levar-nos a pensar nessa escolha. Escolha ficar com Jesus. Vamos lá. Quando você começa a ler o capítulo 6 de João, você começa com o milagre da multiplicação. Jesus vê o garotinho com os 2 peixinhos e os 5 pães e faz o milagre que a gente já conhece. É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Só que nesse texto a gente observa algumas coisas. A gente observa as pessoas meio que se afastando de Jesus, depois que receberam o milagre. E vocês percebem nitidamente as pessoas, tipo assim, os discípulos mesmo, que monges se afastando, indo embora. Por quê? Jesus começou a entregar ali um discurso forte, um discurso duro. E isso acontece ainda nos dias de hoje, tá? Hoje as igrejas, muitas igrejas vivem lotadas porque os pastores querem pregar melzinho, entendeu? É chave de carro, é chave de casa, se recusam a falar as verdades do Evangelho. Por quê? Porque não querem desagradar, não querem perder o dízimo bom daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã que tem um dinheiro. Então são pastores que percebem que há algo errado no meio das suas ovelhas, mas não corrige as ovelhas, deixa rolar frouxo, porque não quer perder aquelas ovelhas por causa da grana. E também muitos desses pastores, também desses líderes, também não fazem nada, porque eles mesmos já estão envolvidos até o talo em sujeira, em coisa errada e pecado. E você está julgando. Não estou julgando não, os escândalos toda hora aparecem. Eu não preciso nem falar nada. Toda hora na internet tem um escândalo diferente envolvendo um crente diferente. Um pastor, um cantor, um pregador itinerante, toda hora aparece. Toda hora aparece. Então o que acontece aí? Então essa galera tem medo, não vai nunca pregar o evangelho verdadeiro, que é aquele que exorta também, que é aquele que confronta também, que é aquele que mostra as verdades. Muitos não querem, claro, tem medo. E Jesus, quando começou a trazer o discurso duro, aquelas pessoas foram embora. Assim acontece no dia de hoje, como eu estava falando. Querem a bênção. Quando vem a bênção, está na igreja, está sendo abençoado, está na igreja. Mas quando vem a prova, mete o pé. Quando a palavra vem dura, mete o pé, não quer receber. Se recusa a receber aquela palavra dura de exortação, aquela palavra dura que traz conforto, que traz aquele confronto, não querem. Ficam melindrados. É como a própria Bíblia diz que no final dos tempos muitos iam ficar com comichão nos ouvidos. Iam preferir dar ouvidos às fábulas. Eu até já preguei sobre esse texto aqui, né, nas redes sociais há algum tempo atrás.
preferem dar ouvidos às fábulas. Então, no meio de todo esse questionamento, o povo indo embora, tem uma hora que Jesus pergunta para os 12, e aí, vocês também não vão não? É aqui que entra a declaração de Pedro. Por isso que eu comecei lendo. Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Aqui Pedro reconhece que ele não tem como ir para outro lugar, ele não tem como se afastar de Jesus, porque ele entendeu que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Hoje tem muita gente trocando Jesus pela irmã do manto, pela irmã do coque, pelo irmão da canela de fogo, pelo irmão do sapatinho de fogo. Aí, ao invés de procurar em Jesus a resposta para as suas perguntas, ao invés de procurar em Jesus a solução para os seus problemas, que é procurar na irmãzinha do coque, na irmãzinha do manto, no irmãozinho do sapato de fogo. Pois é. Então, hoje em dia tem muitas pessoas que estão trocando Jesus pelo político de estimação. Nós vimos isso aí em 2022 com fartura, e o resultado disso em 2024 a gente está vendo dentro das igrejas. A gente está vendo esfriamento espiritual dentro das igrejas, gente que se afastou por causa disso, gente que se recusa até a aceitar um convite para visitar uma igreja, porque tem medo de chegar lá e ver um pastor, ao invés de pregar o evangelho, falar de política. Eu soube essa semana de um caso de uma pessoa que entrou numa igreja, chegou lá, tal pastor, e falando de Bolsonaro e atacando o Lula, a pessoa virou: pastor, olha só, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. A pessoa questionou o pastor ali, e o pastor começou a amaldiçoar a pessoa foi embora. E não foi um obreiro daquela igreja atrás daquela ovelha para tentar consolar aquela ovelha, para tentar levar uma palavra diferente para aquela ovelha. Não. Chutaram aquela ovelha da igreja. Pois é. Esse exemplo eu conheço. Eu conheço, sei quem é o pastor. Já preguei, inclusive, naquela igreja. Já preguei uma vez naquela igreja. Preguei não. Levei só uma palavra... oportunidade. Eu não fui o mensageiro da noite, não. Enfim. E isso está acontecendo direto. Então, quando eu li esse texto para você entender a importância das palavras de Pedro, eu vou repetir aqui. Simão Pedro respondeu, a resposta foi para Jesus, quando Jesus perguntou se eles iriam embora também por causa da palavra dura. Então Pedro reconheceu, Pedro via Jesus como seu mestre, o seu Senhor. Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. É isso que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida. Fica com Jesus. Não olha erro de pastor, não. Até porque erro de pastor, não olha erro de cantor, não olha erro de pregador, não olha meu erro, não olha erro do irmão, não olha isso não. Sabe por quê? Romanos 14, 12 vai te dar a base bíblica, que lá diz que cada um dá conta de si para Deus. Então você não vai dar conta para Deus da vida do pastor, da vida do cantor, da vida do pregador, da minha vida, se você me vir fazendo alguma coisa errada. Você vai dar conta da sua vida. E eu vou dar conta da minha vida. Lucas 17, 1, para você meditar também. É o texto que fala sobre a questão de que os escândalos, principalmente agora, no final dos tempos, vão acontecer com fartura. E vem muito mais escândalos por aí. Não estou jogando praga, nem estou lançando uma maldição, nem vou aqui dizer que Deus me revelou, porque isso já está revelado na Bíblia. E no final dos tempos isso ia acontecer com fartura, com muita fartura. A quantidade de escândalos, porque tem que sair toda a sujeira para que aqueles que estão fora da presença de Deus sejam retirados. A limpeza espiritual comece. Há quem vá ter tempo de se arrepender e se consertar. Há quem vá permanecer no pecado. Mas os escândalos vão surgir cada vez mais. Mas o texto que eu falei para você agora, Lucas 17, 1, diz lá: ai daquele por quem os escândalos vierem. Então, fica com Jesus. Faz essa escolha. Entendeu?
Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele. Entenderam? Conseguir ser claro? É uma escolha muito rica quando a gente escolhe ficar com Jesus. Porque a gente entende que a gente nunca vai caminhar sozinho. A gente entende que quando a gente perder as forças, Jesus pode pegar a gente no colo e seguir em frente. Como tem aquela famosa ilustração das pegadas na areia, que todo mundo conhece aqui. Entendeu? O que eu quero transmitir para você, conforme Deus ministrou meu coração, é essa importância que nós temos que dar àquilo que Jesus nos ensina e que está na sua palavra. Eu estou gravando o vídeo na madrugada do dia 13 de dezembro de 2024, então vocês já estão sabendo de toda a situação que envolve a saúde do atual presidente do Brasil, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Não importa se você votou no Lula, ou se votou no Bolsonaro, ou se votou em qualquer outro candidato. A partir do momento que você se diz cristão, você, no mínimo, deveria estar clamando a Deus pela recuperação do Lula. Se fosse o Bolsonaro o presidente, tivesse acontecido alguma coisa, a mesma coisa, independente de você gostar ou não, independente de você ter votado ou não, você é um cristão, ou pelo menos diz que é cristão. Mas e a pessoa que não é cristã, que não tem religião? No mínimo deseja boa sorte, manda vibrações positivas, sei lá, já que não vai orar, já que não acredita em Deus, já que tem outra religião, e nessa outra religião acredita em outras coisas, não importa. Mas no mínimo vai mandar vibrações positivas, vai desejar tudo de bom para a pessoa. Não vai ficar desejando que a pessoa morra, não vai ficar desejando o mal da pessoa. E por incrível que pareça, tem gente que se diz cristã e que se identifica como eleitor do Bolsonaro. É o que é mais triste. Aí não tem como não falar. Se diz eleitor do Bolsonaro. O que em si já é uma contradição no que diz respeito a cristianismo. Porque tudo que o Bolsonaro pregou é totalmente ao contrário do que a Bíblia ensina. Ele defende o povo andar armado, fazia até o gesto da arminha, né? Fazia até o gesto da arminha. Inclusive ele disse que queria metralhar a petezada, né? Se referindo aos partidários do PT, aos eleitores do PT. Não estou inventando, tem vídeo dele aí vomitando isso aí. Pois é, aí esse cara é o principal semeador desse ódio que existe aí no Brasil. Jair Bolsonaro é o principal responsável pela semeadura desse ódio que existe no Brasil. Aí se dizem religiosos, se dizem cristãos e vindo na internet desejar mal para o Lula. Criticaram o pastor Ottoni de Paula Júnior, que era bolsonarista, ou é, sei lá, foi um dos maiores defensores do Bolsonaro e veio na internet essa semana pedindo oração pelo Lula. Ele fez isso como pastor. E aí teve gente criticando o Ottoni de Paula Júnior, porque ele veio pedir oração pelo presidente da República. Como é que é isso? Então isso é a antítese do cristianismo. Essa gente está totalmente longe do que Jesus ensina. Jesus mandou Pedro guardar a espada. Quando Pedro sacou, desembainhou a espada e cortou a orelha do soldado. Lê tua Bíblia no Evangelho de Lucas que você vai ver lá. Até essa informação que Pedro cortou a orelha do soldado e que Jesus foi lá, pegou a orelha do soldado. Imagina, no meio daquela prisão dele, ele foi lá, pegou a orelha do soldado e botou no lugar. Todo mundo viu ali, ao vivo e a cores, Jesus realizar aquele milagre que Lucas registrou. Mateus e Marcos, se eu não me engano, não registraram não, mas Lucas registrou. Pois é. Aí já começa a contradição. Jesus semeando amor e essa gente que se diz religiosa, que se diz... Isso é uma vergonha, na verdade. Essa gente é a vergonha do Evangelho. Essa gente é a vergonha do cristianismo.
Antes que você venha querer praticar aí algum tipo de insanidade mental de dizer que eu sou eleitor de Lula, eu não sou eleitor de ninguém. Eu nem fui votar esse ano. Eu tenho até que entrar no aplicativo do TSE, que eu esqueci de entrar para justificar. Eu vou ter que pagar a multa, eu vou ter que entrar lá para você ver. Eu não sou eleitor de ninguém, eu vou ter que pagar lá. Enfim, prefiro pagar do que sair da minha casa para votar nesses caras que estão aí. Nenhum deles para mim serve. Para mim. E eu vou ser bem sincero, eu gostaria muito que as pessoas não votassem em 2026, não votassem em ninguém, porque isso ia fazer com que houvesse uma reforma completa na política brasileira. Porque ia ter que ter novas eleições e nenhum deles ia poder concorrer. Ninguém. Ia ter que surgir gente nova. Agora, será que tem gente nova e gente boa? É complicado, viu? Mas eu não vou ficar aqui falando política não, que não é o foco desse canal, não é o foco dessa plataforma. Só toquei nesse assunto para lembrar sobre o cristianismo. Olha com quem Pedro escolheu ficar, com Jesus. Pedro não escolheu ficar com um político de estimação. Pedro não escolheu ficar com um pastor de estimação. Pedro não escolheu ficar com um cantor de estimação. Pedro não escolheu ficar com colegagem. Pedro escolheu ficar com Jesus. Pedro não se deixou levar pelo que falam aqui, ali e acolá. Pedro deixou a mensagem bem clara e eu vou repetir para a gente finalizar. Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Então, Pedro não tinha para onde fugir. Ele vai sair de perto de Jesus para ir para onde? Para ele ouvir bobagem? Para ele ouvir coisa que não vai levar ele à vida eterna? Por isso que ele falou aqui: só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Olha que lindo! E é isso que eu quero que você entenda. Escolha ficar com Jesus, que só Ele tem as palavras que trazem vida eterna. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração e esse é o tema da mensagem. Escolha ficar com Jesus. Essa mensagem foi baseada em João 6,68. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida, a sua família, e eu desejo que esse vídeo possa trazer grande edificação espiritual para a sua alma. Tá certo? Bem, muito obrigado que você ficou até aqui, você teve paciência para me ouvir, e eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.